Novo presidente, bom dia aos colegas, bom dia a todos os funcionários aqui dessa casa. Gostaria de saudar aqui a presença aí do nosso querido Bahia, representante de Guaibi, ao amigo Tiago, o Baldino, meu amigo e irmão, Juvenal, Luzi, também Enoque ali, mais outras pessoas aqui presentes. É sempre importante ter pessoas, né, como vocês aqui acompanhando nosso trabalho. Eu prometi que hoje eu nem iria falar, acho que seria a primeira vez de todas as sessões, mas diante de algumas coisas que a gente vai ouvindo, né, a gente precisa pontuar. Uma das coisas que eu queria, mais uma vez, chamar a atenção, nem só do nosso presidente, que eu digo que é a nossa referência, né, o presidente aqui, mas os colegas. Eu já falei um dia, uma outra vez, e até de uma forma até mais relevante assim, eu fico triste às vezes, sabe, porque eu fico mais uma vez tentando entender qual é a nossa função aqui dentro da Câmara, diante do que a gente ouviu aqui de alguns colegas falar, pedindo retorno. Então, assim, presidente, eu acho que a gente tem mais uma vez, nós vereadores, que a gente ser mais intensivo e mais firme com relação ao executivo em algumas questões. Por exemplo, para que a gente fazer uma indicação se a gente não tem sequer um retorno do setor, né? Eu ouvi alguns anos atrás aqui, Sabino, com 5 mandatos, dizendo que ele parou de fazer, ele tinha parado há muitos anos de fazer indicação, porque a gente faz a indicação, ela chega porque a Câmara entrega ao setor. A gente não tem retorno, porque assim, não custa nada a pessoa justificar, né, dentro da própria... se ele não quer vir aqui, não tem problema, mas a gente exigir que ele dê um retorno pelo menos escrito. Naquele setor lá que Bahia solicitou do esgoto, não é possível nesse momento porque o proprietário não permite, pronto. Aí qual é a outra finalidade? É os vereadores junto com o prefeito, ou o prefeito ir lá tentar negociar o terreno como o Enedino colocou. Mas assim, a gente traz as indicações, a gente traz os problemas, nós somos a parede de vidro entre sociedade e executivo, porque o executivo, prefeito, seja qualquer um, Iguaí, não tem um histórico de ter uma presença na prefeitura para o povo estar ali dentro cobrando, e às vezes também a sociedade, ela criou um hábito ruim em Iguaí, que às vezes vem para a prefeitura, a maioria vem para pedir coisa que não é em conjunto, é coisas pessoais, e o setor público, ele tem que trabalhar em cima do coletivo. Iguaí tem um histórico das pessoas quererem algo individual para si, e esquece o restante dos demais. Então, assim, eu acho que a gente precisa aqui a gente tem que agir mesmo, nós, Enedino, como vereadores, e a gente fazer com que o nosso poder que a gente tem, que ele é muito maior do que muitas coisas do executivo, ele executa. Agora, o poder maior do município é o nosso. E a gente fica aqui discutindo, mais uma vez, eu estou até sendo repetitivo, a gente falando de estrada, a estrada não resolve. Eu não sei hoje, porque acho que as patroas foram para aqui, mas o Rio Preto tem 30 dias que tiraram as patroas do Rio Preto e não se sabe para onde vai. A semana passada, a Enedino solicitou a presença aqui também do secretário de Infraestrutura, para poder esclarecer para a gente o porquê dessa questão de estar fazendo algo num canto, não finaliza o outro. Então, assim, ou então eu não estou entendendo qual é a função nossa aqui dentro, né? Porque a gente tem que ter esse retorno. A gente faz um requerimento, a gente tem as conversas, a gente chega num setor e pede, passa por desentendido, faz de conta que não está ouvindo, e, afinal de contas, fica a gente numa situação complicada com a sociedade. Eu mesmo não aguento mais, assim, não aguento no sentido de falar, mas eu estou aqui para isso, fui eleito para isso, o quanto as pessoas têm cobrado, quantos investimentos altos nós temos aqui numa região dessa, como a região do Rio Preto. A gente falando de turismo, mas vamos falar de financeiro. Quantas pessoas deixam de trazer hoje os seus produtos para aqui porque não tem uma estrada que presta? Não é nem uma estrada de qualidade, é uma estrada que preste. A gente tem uma fábrica aqui que ela emprega diretamente 13 pessoas, que é do italiano. Emprega diretamente, só a fábrica, 13 pessoas de carteira assinada no município. E a gente vê a dificuldade que é para o cara escoar, às vezes, a produção dele, que indiretamente, quantas fazendas esse cara não atende, que emprega outras dezenas de pessoas, ou centenas, né? E a gente fica aqui o tempo todo, a gente cobrando,
falando coisa, eu volto a dizer, isso aqui era para a gente estar discutindo projetos ousados, audaciosos, de trazer grandes obras para o nosso município. E a gente fica aqui sempre falando a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que, a partir de agora, ser mais firme com o setor. Não está resolvendo? Bora chamar aqui. E se não resolveu, a Câmara tomar atitude de que o Executivo tem que tomar providência com o setor. Ou então a pessoa dá justificativa. Não faz sentido a gente ficar aqui falando, enganando a sociedade, porque a gente fala aqui, quem nem assiste, quem não for assistir o canal de Rubem Vídeo, que nos acompanha do Instagram, depois não sabe nem o que a gente está fazendo aqui. O que a gente precisa é que as coisas sejam executadas. E eu acho que a gente tem que ser mais firme mesmo. Se a gente precisar reunir, até fora da data de sessão, nós vereadores, em um outro dia da semana, vamos reunir para a gente discutir isso, chamar a pessoa ali fora e vamos sentar, mas as coisas precisam funcionar, gente. Eu falo sempre, às vezes eu fico me perguntando mesmo, eu estou repetindo mesmo para ver se cai, se a gente consegue colocar na mente do pessoal que está à frente dos setores. O que nós estamos fazendo aqui? Porque a gente fala e não resolve, e a gente não tem retorno. E a sociedade, quando a gente põe o pé na rua ali, ó, vereador não faz nada. A nossa função é fiscalizar, é a gente trazer para aqui as indicações, a gente aprovar os projetos. A nossa função é essa. Não é a gente pegar do nosso bolso aqui e pagar a caçamba de alguém, ou pagar reto para ir consertar buraco ou ponte, não. Isso não é função de vereador. Né? Então, eu penso que a gente, presidente, a gente precisa mesmo ser mais incisivo nessas questões, né? De cobrar. Eu tenho pessoas amigas aí em frente de secretarias, amigos também, mas eu sou cobrado e eu aprendi isso, porque eu trabalho em uma empresa há 18 anos de venda. Hoje mesmo de manhã eu falei com o Oséias, no primeiro horário, assim que eu acordei, que eu liguei o celular, fui sabatinado, porque eu tenho que dar conta das minhas coisas. Eu tenho que dar conta das minhas metas. Assim também os secretários têm que dar conta do serviço, porque ele é pago pelo povo, nós somos pagos pelo povo e o prefeito é pago pelo povo. E o povo quer resultado. E o resultado é estrada de qualidade, é educação de qualidade, é saúde de qualidade. E isso é resultado. E a gente não tem aqui que ficar, porque não tem negócio de ser contra ou ser a favor. As coisas têm que funcionar. E a gente tem que fazer com que isso aconteça, senão não faz sentido a gente estar aqui toda terça-feira discutindo, ou então vamos vir para aqui só tomar o café e ir embora. Né? A gente está aqui para cobrar, igual eu já disse, e falei para o Executivo, na conversa que o Oséias falou, tive uma conversa pela primeira vez com ele, ficamos praticamente 4 horas. No início da conversa sobre a emenda, nosso amigo Tiago estava com a gente, depois a gente pediu licença, Tiago, porque a gente tinha coisas pessoais para a gente falar com ele, e eu falei com ele isso. Foi 4 horas de conversa, e se tivesse ficar mais 1 hora ou outra, a gente ficava. Porque a gente não está aqui para brincar, não. Eu poderia não estar aqui, isso aqui é uma coisa que as pessoas me deu essa oportunidade, e eu estou aqui por uma missão, e a minha missão é ajudar a sociedade. Eu não estou aqui para a gente ficar passando a mão na cabeça de ninguém, então a gente tem mesmo que fazer com que as coisas aconteçam, e eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque eu sou cobrado, e eu tenho que dar resultado. Se eu não der resultado lá na frente, se eu for para uma reeleição ou qualquer um de nós, as pessoas não vão enxergar a gente como um bom gestor. Então a gente precisa cobrar. Com relação, nesse último minuto, à emenda, eu queria esclarecer, porque eu fiz uma cobrança também bem firme aqui na semana passada. E aí, enfim, nós tivemos essa conversa com o doutor Davi, e secretário de institucional, que é Luiz Cunha, secretário de administração e Rádio Véia esteve presente, onde a gente vai buscar como que essa emenda foi cadastrada, porque se ela foi cadastrada como na saúde básica, infelizmente ela não consegue repassar para os hospitais. E aí a gente vai conversar com a assessoria da deputada Roberta Roma, que a gente agradece, né, a deputada por todo o esforço, por tudo que ela tem feito, trazendo para Iguaí, né, desde dessa emenda, tem ajudado nos nossos eventos que a gente tem realizado, também a escolinha de futebol, que já vai iniciar agora na próxima semana. Então, a gente vai entender como é que foi cadastrado, porque essa emenda nós solicitamos para os hospitais, porque os hospitais precisam, e os hospitais, a saúde básica também, eu sei que necessita muito, mas os hospitais, como a gente falou, ela é a árvore, né, da nossa saúde, apesar que a gente sabe o quanto a gente tem, a saúde tem colaborado aí, mas os hospitais hoje é a base de tudo, é onde faz os partos, é onde tem feito as cirurgias, as pequenas cirurgias, os atendimentos de final de semana, que às vezes não é nem de responsabilidade do hospital. Curativo, esses outros tipos de situação, é responsabilidade dos postos de saúde. Como final de semana os postos não funcionam, os hospitais acabam tendo essa despesa que não é dele, e por isso, Yuri, justo a sua indicação para que esse repasse também do município
seja uma contrapartida pelo que os hospitais fazem, né, atendendo a comunidade, nenhum papel que não é dela, era assim dos postos de saúde. Meu muito obrigado, e mais uma vez, presidente, eu peço, vamos jogar duro, porque a coisa tem que funcionar. Eu fico me perguntando assim, porque eu acredito, dos 11 vereadores que estão aqui presentes, se alguém, eu desafio se tem algum aqui que esse ano, em 9 meses, nós fechamos os 9 meses hoje, de gestão. Eu desafio se algum aqui foi lá pedir algo para si próprio. Se Nedo foi pedir um cascalho para pôr na propriedade dele, se eu fui pedir para pôr ali no meu sítio, se alguém aqui foi pedir algo para si próprio, eu desafio. Eu acho que se tiver algum, pode me desmentir aqui ao vivo. Então, assim, aí é onde eu volto a dizer, qual é a nossa função? Porque eu também já fui em um setor e disseram para mim que a recomendação é não atender pedido de vereador. E vai atender de quem? Porque quem está... Olha o que Lúcio colocou, que Neto colocou, acho que Carlos e outros vão colocar, cada um menciona algo na sua região. Nós estamos lá, a gente está enxergando o que está ocorrendo. A gente não está pedindo nada para a gente, não. E a gente quer mesmo que as coisas fluam, porque eu sei, gente, se as coisas acontecer, a vida de todo mundo melhora. Se o cara vive melhor, ele vai viver mais saudável. Se o cara não tem rede de esgoto, ele não tem problema de saúde. A saúde vai gastar menos. Se a gente tem uma educação de qualidade, o menino vai ter um futuro melhor. Então, a gente tem que enxergar dessa forma. Por isso que eu estou dizendo que nós também temos que começar na Câmara, não pensar no individualismo. A gente não querer algo para Ney, eu não querer para mim, Osés para ele, Bruno para ele. A gente tem que nos unir e a gente buscar o coletivo. Porque se a gente apertar, a coisa vai funcionar. E o executivo, se o cara não estiver trabalhando, exercendo a função dele, desde quando o executivo dê autonomia, ele vai ter que ser substituído. Mas tem que funcionar. Qualquer empresa privada é assim. Se você não dá resultado, ele não fica. Então, por que o público, o cara tem que fazer o feijãozinho com arroz, ou não fazer nada, ou não fazer nem a farofa? E a gente tem que permanecer. Porque, sinceramente, eu estou sendo cobrado e eu vou cobrar. E essa questão que o senhor falou, presidente, me permita, que você falou que não vai, eu vou. E agora eu vou de forma diferente. Eu vou levar o ofício, como eu fazia antes, e eu vou fazer vídeo na hora que eu for. Eu vou porque eu tenho que justificar para as pessoas que votaram em mim, que acreditaram. Tem pessoas do Ribeirão das Flores, lá próximo do meu pai, que a estrada, um carro pequeno não consegue passar. E o cara chega para mim assim, o pai é aqui e não pede nada pela nossa estrada. Vocês sabem quando a gente fala, só que eu acho muito mesquinho eu estar aqui pedindo para tampar o buraco de uma estrada. O vereador tem que buscar algo muito maior para a cidade.